A palavra de Deus em Isaías, no capítulo 53. E vamos fazer a leitura alternada de Isaías, capítulo 53, do versículo 1 até o versículo de número 12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem de formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem nela cogitou? Porquanto foi cortado a terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou morrê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Louvemos ao Senhor Jesus Cristo, entoando o hino 47 do nosso inário, louvor e glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, e brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória
te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Irmãos, vamos nesse momento orar ao nosso Deus, pedindo pela ministração da sua palavra. Quero pedir para o reverendo Marcos Rogério que faça essa oração. Oremos. Santo Deus, nós nos apresentamos diante de Ti mais uma vez neste momento em oração, suplicando ao Senhor, por Tua muita bondade, o Senhor seja servido abrir o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra. Amém, Senhor. Que o Senhor também, ó Deus bendito, toma o Teu servo nas Tuas mãos, tendo-o já capacitado no preparo para este sermão, continue a capacitá-lo na entrega deste sermão. Amém, Senhor. Deus, seja gracioso conosco, para que não desperdicemos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus te pedimos isso, dá-nos coração atento, Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor anunciada na pregação da Tua palavra. Amém, Senhor. Dá poder ao Teu servo, fortaleça o Teu servo, dê intrepidez a ele e temor a nós. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência à série de sermões de formatura. Hoje nós temos como pregador escalado o nosso irmão, o seminarista Netaniel Moraes Santos, ele que é candidato ao Sagrado Ministério pelo Presbitério Central da Bahia. Nós queremos convidar o irmão, que Deus muito te use, Netaniel, para a nossa edificação e para a glória do Senhor. Vou abrir aqui para você. Obrigado. Meus irmãos, bom dia a todos e que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos os irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 11. Isaías, o capítulo 11. Eu lerei a porção compreendida do verso 1 até o verso 9. Nós já oramos por iluminação, assim eu irei ler a palavra do nosso Deus e seguirei com a exposição do texto. Nos diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres
e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Apenas até aqui a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, John Lennon foi um cantor, compositor e ativista da paz. É um dos responsáveis pela fundação dos Beatles, a banda de maior sucesso na história da música popular. Uma de suas composições mais conhecidas tem o título Imagine, no português, obviamente. Nessa canção, Lennon convida os seus ouvintes a imaginar um mundo onde todas as pessoas vivem em paz. Um mundo sem a necessidade de ganância ou fome. Um mundo onde todos vivem como um só. Como é próprio de grandes artistas, ele capturou um sentimento que está arraigado na essência humana. Algo que corresponde a uma profunda necessidade da nossa natureza. Afinal de contas, todos nós ansiamos por paz, por segurança, por justiça. Nós olhamos para o mundo ao nosso redor e vemos nele tantos sofrimentos e lamúrias, tantas injustiças e opressão, tanta desordem e corrupção, que o nosso coração se vê impelido a ansiar por alguém que possa nos socorrer. Como se não bastasse, a própria natureza, em muitos aspectos, nos é hostil. Ela só se dobra aos nossos interesses depois de árdua batalha. O sol que nos aquece é o mesmo que nos fustiga, e a chuva que rega e renova a vida também a destrói. E grande parte dos animais nos repele e nos assusta. Por isso mesmo, sentimos uma necessidade de reconciliação, não apenas com Deus, mas também com a própria criação. Ela mesmo clama por restauração. Meus irmãos, todos que levam a vida com seriedade já pensaram ou haverão de pensar sobre essa realidade. E quando o fizerem, não poderão deixar de indagar se há mesmo um fundamento para a esperança em dias melhores? Faz algum sentido almejar um tempo marcado por justiça, onde reina a paz e a segurança? E quem nos conduzirá a esse fim? Bem, o profeta tem respostas para essas indagações. E é por isso que esse texto é importante para você. Pois aqui Isaías aponta o fundamento da nossa esperança. Ele descreve a nova vida preparada por Deus nos novos céus e na nova terra e nos apresenta com clareza aquele que haverá de nos conduzir a esse estado. Trata-se aqui do rebento de Jessé, a raiz de Davi, o Cristo, o Messias prometido, que é o grande rei dos povos. É interessante como essa visão amplia as descrições sobre o Messias que aparecem no contexto anterior dessa passagem. Por exemplo, no capítulo 7, somos expostos a uma promessa pálida, um tanto acanhada sobre um certo sinal, a saber, a virgem dará à luz a um filho, e esse será chamado Emanuel. Já no capítulo 9, ele é descrito como o príncipe de 4 nomes, aquele que virá em socorro do seu povo para livrá-lo das trevas e da opressão. Mas lembrem,
em Isaías 9, a ênfase está no nascimento do Messias. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. No entanto, aqui no capítulo 11, o profeta se volta para o fruto final da vida adulta e do caráter desse Messias. A bem da verdade, na descrição muito mais completa desse capítulo, Isaías revela a procedência do Messias, conectando-o à casa de Davi, fala de sua capacitação no Espírito e de seus atributos, e também nos mostra quais as marcas do seu reino. E dessa forma, por meio de uma descrição tão rica do seu caráter e de suas realizações, somos colocados diante daquele que é o grande fundamento de nossa esperança, diante de um rei que governa com sabedoria e justiça e que há de destruir toda maldição e pecado para consumar seu reinado em um reino de paz e segurança. Assim sendo, o grande ensino dessa passagem nos leva à seguinte proposição para esse sermão: nossa esperança está em Cristo, o rebento de Jessé. Confie no seu governo sábio e justo e almeje o seu reino de paz e segurança. Deixe-me repetir isso. Nossa esperança está em Cristo, o rebento de Jessé. Confie no seu governo sábio e justo e almeje o seu reino de paz e segurança. Vejamos, portanto, esse primeiro aspecto do texto, isto é, que nossa esperança está em Cristo, o rebento de Jessé. Portanto, confie no seu governo sábio e justo. Isso está ensinado nos versos de 1 a 5 do nosso texto, que passo a ler novamente. Nos diz a palavra do nosso Deus: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Meus irmãos, o profeta Isaías acabou de descrever a súbita destruição do reino da Assíria. É o que nos mostra o capítulo 10, do verso 5 até o verso 34. A gloriosa floresta da Assíria, agora, nada mais é senão um campo de tocos. É o que se depreende dos últimos versos que antecedem a nossa porção. O profeta nos diz, no capítulo 10, o verso 34 e 35, mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Daí, portanto, se dizer que nada restou da floresta da Assíria, senão tocos. Assim também será com o próprio povo de Deus. Tanto Jacó quanto a Assíria têm caído sob o juízo divino. Na verdade, o capítulo 10 apresenta palavras de juízo contra o reino da Assíria, o grande opressor do povo de Deus nesse momento, mas também profere julgamentos contra a própria nação de Israel. No entanto, apesar dessa ligação, há certa diferença aqui. Quando a Assíria foi finalmente cortada em 609, nada mais restou daquelas altas árvores, nada de significante nasceu dos seus tocos. Mas não foi assim com Israel. Aqui, o que vale é o dito do próprio profeta Isaías, quando diz, no capítulo 6, o verso 13, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica um toco, assim a santa semente é o seu toco. E desse toco, desse tronco restante, um renovo se aventurou a despontar, e ao despontar, ele serve como um símbolo de esperança.
desse toco. Alguém foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Esse renovo é o rebento de Jessé, a raiz de Davi. Esse é o Messias prometido, o Cristo encarnado, aquele que é demonstrado nos evangelhos como o descendente de Davi, que veio trazer esperança para almas aflitas e oprimidas, como no caso tão conhecido de Bartimeu, o qual, ouvindo que era Jesus que estava vindo, o Nazareno, pôs-se a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É desse renovo que Isaías fala. É nele que devemos depositar nossa confiança e esperança. Mas, meus irmãos, o profeta Isaías, além de evocar a procedência desse grande Salvador, situando-o como o descendente de Davi, também nos convida a depositar a nossa esperança nele pela excelência de sua capacitação. Dotado pelo Espírito do Senhor, ele é a máxima expressão da sabedoria divina. É por isso que uma grande variedade de dons sapienciais aparece no verso 2 como sua possessão. E é aí que se destaca a sua sabedoria. O profeta nos diz que ele é detentor do espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de conhecimento e, por fim, o espírito de temor do Senhor, que é o próprio princípio da sabedoria. Meus irmãos, essa descrição é surpreendente. A capacitação que esse governante recebe é incomparável com qualquer coisa já vista no Antigo Testamento. Nós bem sabemos que o recebimento do Espírito estava ligado a pessoas específicas que deveriam realizar certas proezas necessárias à redenção do povo de Deus. É assim que Bezalel foi enchido pelo Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo o artifício, tudo isso para a confecção do tabernáculo. De semelhante modo, também Sansão foi apoderado pelo Espírito do Senhor e assim recebeu força sobrenatural. Mas nada disso pode ser comparado com o que é dito no verso 2 desse texto, pois o rebento de Jessé é aqui descrito como tendo a plenitude da habitação do Espírito. Não é sem razão que se menciona aqui 7 espíritos, justamente um sinal de plenitude. Veja, no verso 2, em primeiro lugar, o próprio Espírito do Senhor é mencionado. E depois aparecem 3 pares de espíritos. O espírito de sabedoria e entendimento. O espírito de conselho e fortaleza. E o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eis aí, portanto, o rebento de Jessé, aquele que é cheio do Espírito do Senhor, o Cristo, o ungido de Deus, aquele de quem um dia se disse, e viu o Espírito descendo sobre ele como pomba. E ele que aplicou a si mesmo outra profecia do próprio profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Mas avançando no texto, os versos de 3 a 5 se movem do revestimento do Messias para uma descrição da maneira como ele leva a bom termo o seu governo. E é aqui que se destaca a sua justiça. Temos aqui a certeza, e nisso um grande consolo, de que ele não governará com base nas aparências. Ao contrário, ele opera com base na justiça e na fidelidade. Aqui nos versos de 3 a 5, o profeta deseja nos fazer perceber como esse rebento real responde àquilo que o Senhor o concedeu, como ele usa todos esses dons concedidos pelo Espírito. Internamente, ele se delicia, deleitar-se-á no temor do Senhor, diz a parte A do verso 3. E externamente, ele se compromete com a retidão, com a fidelidade e com a justiça. Ele recompensa os bons e pune os perversos. Toda a seção mostra que ele está totalmente comprometido em exercitar os dons divinos que ele recebeu. Sabedoria, entendimento, conselho, força, conhecimento são as bases para toda a obra de justiça que é aqui descrita. E como se não bastasse, o cinturião dos seus lombos e dos seus rins é a justiça e a fidelidade.
entranhada no íntimo do seu ser, está a prontidão para estabelecer a causa da justiça. Ele está pronto a julgar com justiça os pobres e a decidir com retidão a favor dos humildes da terra. Ele está determinado a ferir a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matar o perverso. Isso porque o seu trono subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do seu reino, pois amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros, nos diz o salmista. Assim ele governa, com sabedoria, pois foi ungido pelo Espírito, mas também com justiça, pois a retidão e a fidelidade são os cintos dos seus lombos. Meus irmãos, algo que ilustra bem esse primeiro aspecto do texto que estamos considerando, isto é, que nossa esperança está em Cristo, o rebento de Jessé, e por isso devemos confiar no seu governo sábio e justo, é a história de Salomão, rei de Israel. Aliás, as semelhanças com a descrição do nosso texto são numerosas, visto que Salomão também era um rebento de Jessé, e um rebento que foi enchido com o espírito de sabedoria da parte de Deus para governar de forma sábia e justa. E assim ele o fez, pelo menos em parte do seu reinado. Um caso notável que exemplifica isso é o julgamento de Salomão registrado no capítulo 3 de 1 Reis, o verso 16 e 28, onde duas prostitutas alegam ser a mãe de um bebê. Salomão, em um ato de sabedoria, manda trazer uma espada para dividir o bebê ao meio. Ele sabia que a verdadeira mãe, movida por compaixão, seria capaz de desistir da criança só para salvá-la. E assim o foi. Enquanto a verdadeira mãe implorava que o filho fosse dado a outra, só para vê-lo vivo, a falsa mãe apenas dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. De imediato o rei discerniu qual era a verdadeira mãe e ordenou que o filho lhe fosse devolvido. Diante disso, diz o texto de 1 Reis, todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Através desse julgamento, Salomão não apenas demonstra sabedoria, mas também justiça e discernimento. Note como isso faz eco ao ensino do nosso texto, onde o Messias é descrito como aquele que julga, não pela aparência, mas com sabedoria e justiça, protegendo os humildes, os mansos e punindo os perversos. Note como todo o povo, reconhecendo a sabedoria e a justiça do rei, passam a respeitá-lo e a confiar na sua orientação e discernimento. Mas, enquanto Salomão é apenas um pálido reflexo humano da sabedoria de Deus, o texto de Isaías aponta para o Rei perfeito, o Messias que governa na plenitude do Espírito e é justo em todos os seus julgamentos. Assim como o povo de Israel confiou na sabedoria de Salomão e experimentou tempos de paz e de prosperidade, somos convidados a confiar no governo sábio e justo de Cristo, o Rei prometido, que julga com verdadeira retidão e fidelidade. Mas, meus irmãos, tendo esclarecido todo esse ensino do texto, é preciso aplicá-lo mais diretamente às nossas vidas. E eu quero fazê-lo como primeira aplicação, considerando especialmente aqui a ação do Espírito Santo. E assim exortá-lo dizendo: não despreze as influências iluminadoras do Espírito na sua preparação ministerial. Se Cristo, para o exercício do seu ministério, foi cheio da plenitude do Espírito de Deus, quanto mais nós, homens fracos e pecadores, não recorreremos ao Espírito de Cristo para nos direcionar no exercício desse solene ministério de pastor de almas? O que será de nós se não formos envolvidos pelas graças iluminadoras do Espírito? O que será de nossa pregação, do nosso aconselhamento? Como levaremos direcionamento e consolo para as almas do povo de Deus, se não formos guiados pelo poder do Espírito de Cristo? Por isso, não despreze as influências do Espírito de Deus. Mas não apenas isso,
entenda que todo o seu labor e esforço nos estudos, na preparação de trabalhos, de sermões, só serão realmente frutíferos se forem feitos na dependência do Santo Espírito de Deus. Afinal de contas, toda a capacidade de nos desenvolvermos em tudo isso vem do Espírito. Ele é o Espírito de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de inteligência. Não negligencie a sua influência. Não trate essa tarefa de se dedicar ao conhecimento de Deus com leniência ou com preguiça. Não o faça sem devoção e sem considerar e buscar a ação do Espírito sobre a sua mente e sobre o seu coração. Ele é honrado quando nos dedicamos a isso com zelo, com diligência, reconhecendo a nossa dependência dele. Portanto, na condição de estudante, e mais ainda, na condição de um estudante da palavra de Deus, de alguém que se prepara para um sagrado ministério como esse, lembre-se que a capacidade que você tem para isso vem do Espírito do Senhor. E leve a sério a sua preparação, porque importa, como nos diz o profeta, que os lábios do sacerdote guardem o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Oremos, portanto, ao Espírito de Cristo, para que ele nos auxilie e nos oriente nessa tarefa. Busquemos sempre as suas influências. Se tivermos isso em mente, seremos mais diligentes nos nossos estudos e nos nossos trabalhos, buscando no Espírito do Senhor a capacitação que nós necessitamos. Em segundo lugar, eu quero aconselhá-lo dizendo: deposite a sua confiança e esperança em Cristo, o verdadeiro governante desse mundo. A despeito de todas as forças que atuam nesse mundo, Cristo continua a dirigir o curso da história com as suas mãos sábias e poderosas. Ele julga todas as coisas em conformidade com a justiça de suas mãos. Ele promete recompensar os humildes e os mansos, dando-lhes o reino dos céus. Mas também ameaça derramar o cálice de sua ira sobre os perversos e os impenitentes. E isso ele o fará, pois ele está cingido com o cinturão de fidelidade e da retidão, e assim se compromete com a causa da justiça. Ainda que os perversos pareçam triunfar, e mesmo que homens iníquos ascendam ao poder, é pertinente lembrar que Cristo continua reinando com justiça e sabedoria. Ele, no devido tempo, julgará os perversos, trazendo justiça sobre a terra. E mesmo que homens aparentemente bons assumam os palácios do poder, não nos iludamos imaginando que serão eles os responsáveis por nos conduzir a um tempo de paz e de justiça que o nosso coração almeja. A nossa esperança deve estar somente em Cristo, cujo trono é alto e sublime, e não em homens falíveis e corruptos, que prometem mais do que podem cumprir. Meus irmãos, até aqui temos visto que nossa esperança está em Cristo, o rebento de Jessé. Por isso devemos confiar no seu governo sábio e justo. Obrigado. Mas um segundo aspecto do nosso texto diz respeito a nossa esperança está em Cristo, o rebento de Jessé. Diante disso, almeje seu reino de paz e segurança. Isso está contido nos versos de 6 a 9, que dizem: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Creio que a melhor explicação desse trecho seja dada pelo próprio profeta Isaías, no capítulo 32. Aliás, ali nós temos uma descrição que liga a primeira parte do nosso texto, que acabamos de ver, com essa que agora veremos. A primeira parte focaliza a sabedoria e a justiça como atributos do rei.
E a segunda parte fala das marcas do seu reino, isto é, da paz e da segurança. Segundo Isaías, no capítulo 32, verso 17 e 18, essas coisas estão ligadas da seguinte maneira. Ele diz: o efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Não é isso o que se descreve aqui nessa porção que agora consideramos? E o ambiente tranquilo e seguro aqui descrito não é fruto do reinado sábio e justo do rebento de Jessé? Com certeza, meus irmãos. E é claro que essa paz e segurança só podem ser obtidos mediante uma transformação radical desse mundo. O pecado se instalou na ordem criada e fez surgir inimizades e desavenças por toda parte. A criação toda sentiu as consequências do pecado de Adão. E agora, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tudo isso na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, nos diz o apóstolo Paulo. Pois a terra tornou-se maldita. Os animais que deveriam ser governados pelo homem tornaram-se rebeldes a ele. Fosse essa a última palavra, não haveria esperança nem para os homens e muito menos para as demais criaturas. Mas agora, na visão de Isaías, essa ordem é revertida. Os efeitos do pecado são anulados. Primeiro, o Messias brota. E depois é possível que as pessoas sejam guiadas pela sua sabedoria e justiça e a própria natureza seja transformada. A visão de Isaías abre janelas para nos mostrar a nova criação em meio à antiga. Aqui nós temos 3 vislumbres da criação renovada. E eles aparecem para nós para nos fazer almejar a manifestação plena e final do reino de Deus. Veja. Em primeiro lugar, no versículo 6, há a reconciliação de antigas hostilidades que certamente resultaram do pecado. Predadores, isto é, lobo, leopardo e leão, e presas, cordeiro, cabrito e bezerro, são descritos em um estado de paz e de reconciliação. Essa paz é tão segura e tão certa que até mesmo uma criança pode exercer domínio sobre esses animais. Aqui, meus irmãos, podemos ver a ordem originária sendo reestabelecida por Deus na sua criação. O domínio que Deus havia dado a Adão sobre os animais, conforme Gênesis capítulo 1, verso 28, e que ele perdeu quando pecou no jardim. Aqui é novamente concedido à humanidade, a ponto de uma criancinha poder exercer domínio sobre a criação. Veja, portanto, o poder transformador de Cristo, o rebento de Jessé. Ele está restaurando todas as coisas à sua devida ordem, reconciliando as relações que haviam sido rompidas em virtude do pecado. Mas em segundo lugar, no versículo 7, há uma mudança na natureza dos próprios animais. Vaca e urso comem o mesmo alimento, bem como o leão e o boi. É evidente que o retorno à natureza herbívora de todas as criaturas aponta para o Éden restaurado. Em Gênesis, capítulo 1, verso 30, lemos: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Mais uma vez, o fruto do poder de Cristo é visto e profetizado por Isaías, na medida em que todas as coisas são restauradas ao seu estado original, antes das influências do pecado. Perceba como o poder de Cristo avança triunfante sobre toda a criação, transformando-a e redimindo-a dos efeitos do pecado. Em terceiro lugar, no versículo 8, a maldição é aniquilada pelo poder redentor do Messias. Pela sua operação poderosa, elimina-se a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A criancinha e a criança não têm nada a temer diante da cobra e da víbora, que a nossa tradução no verso 8 colocou como áspide e basilisco. Você bem conhece a história dessa maldição,
na queda narrada no capítulo 3 de Gênesis. Ali Satanás utilizou-se de uma serpente para enganar Eva e fazê-la comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse ato de desobediência resultou em uma série de maldições. Uma dessas maldições consiste na inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Moisés registra isso no verso 15, dizendo: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas aqui, em virtude da obra de restauração operada por Cristo, os efeitos do pecado são dissipados. Foi porque Cristo, o descendente da mulher, esmagou a cabeça da serpente, ao morrer e ressuscitar no terceiro dia, que toda a maldição do pecado foi anulada. E é por isso que temos a esperança de habitar um reino onde não há pecado ou mal algum, um reino de paz e de segurança. E por fim, o triunfo final do Messias sobre o mal e o pecado é finalmente evocado no verso 9, onde a referência ao monte do Senhor, mais uma vez faz lembrar o Éden, o monte do Senhor. Ali, nesse monte santo do Senhor, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, diz o apóstolo João. A paz, a santidade e o conhecimento do Senhor permeiam tudo. Ao invés de medo, hostilidade e de inimizades, todos viverão em paz, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, há uma série cujo enredo ilustra bem esse aspecto do texto que estamos considerando, isto é, de que nossa esperança está em Cristo, o rebento de Jessé, e diante disso devemos almejar seu reino de paz e segurança. O nome da série é Terra Nova. Trata-se de uma ficção científica que começa em um futuro distópico. A Terra está superpovoada e devastada, dentre outras coisas, por uma poluição insuportável que torna o planeta praticamente inabitável. A vida é sufocante, tanto pelas condições climáticas como pela rigidez das leis e das regras que precisam ser seguidas à risca. Os cidadãos parecem ser oprimidos e supervisionados a todo instante por governantes injustos e perversos. Tudo isso torna a vida naquele mundo um fardo pesado e quase insuportável. Mas é nesse contexto que os cientistas descobrem uma fenda temporal que permite viajar milhões de anos no passado, a época dos dinossauros, para um período chamado Terra Nova. Esse novo mundo oferece uma chance de recomeço, longe da destruição e das mazelas dos tempos odiernos. Os voluntários acolonos se enfileiram diante do portal, ansiosos pelo momento de explorarem esse novo mundo. Considerando o que irão encontrar nessa terra, eles não se apegam ao que estão deixando para trás. Conhecedores dos males e das aflições que os cercam no mundo que habitam, eles se agarram às promessas de uma terra nova, onde não mais serão afligidos por esses males. Bem, essa não deveria ser a nossa expectativa? Sendo afligidos pelo pecado e pelas tentações do mundo, não deveríamos querer nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para com perseverança ansiarmos pela restauração final que Cristo nos prometeu? Sendo rodeados pelo diabo, nosso adversário, que anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar, e ainda inclinados a todo mal pela natureza caída que ainda persiste em nós, não deveríamos almejar o tempo em que Cristo há de destruir todo o pecado e todo o mal que ainda tolera nesse presente estado? Assim como esses colonos que almejavam alcançar aquela terra nova, nós também, sabedores do que Deus nos reserva nos novos céus e na nova terra, conforme descrito aqui por Isaías, devemos ansiar pela manifestação do reino de Deus em sua plenitude. Devemos aguardar com expectativa a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Devemos dizer como Paulo: para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa deve ser, por certo,
a esperança e a aspiração de todos nós. E como aplicação desse ensino, considere a seguinte indagação: você realmente almeja esse estado de bem-aventurança eterna? Seu coração anseia pela manifestação plena do reino de Deus? Ou será que tu estás apegado demais a esse mundo para pensar no novo céu e na nova terra que os benditos profetas anunciaram? Meus irmãos, nós corremos o risco de, pela comodidade, conforto e alegria que experimentamos aqui, nos apegarmos tanto a essa vida, a ponto de não ansiarmos a vida do porvir. Corremos o risco de nos encantarmos com os prazeres e alegrias terrenas, até lícitas, mas passageiras, enquanto olhamos com frieza e indiferença para uma visão como essa, que descreve com tanta beleza o estado de bem-aventurança eterna. Corremos o risco de nutrir grandes expectativas por passeios, viagens, por estar em muitos lugares belos e agradáveis nesse mundo, enquanto não nutrimos nenhum anelo por estar com Cristo em seu reino consumado. E o que é pior, corremos o risco de, ludibriados pelas alegrias passageiras, nos esquecermos que ainda estamos em um mundo de pecado, um mundo que carece de restauração. E assim, deixamos de almejar a plenitude do reino de Deus, no qual não haverá mal ou pecado algum. Queira Deus que essa descrição de Isaías desperte o seu coração, no seu coração, o anelo pela manifestação plena do reino de Deus. Mas talvez o seu caso seja diferente. Talvez você não esteja envolvido com tantas alegrias e confortos que te deixam acomodados a esse mundo. Talvez você experimente de perto o lado mais sombrio de viver em um mundo cheio de pecado, experimentando assim dores e sofrimentos infindos. Nesse caso, eu quero te dizer que há esperança, e ela está em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Redentor, aquele que haverá de nos conduzir a um estado de bem-aventurança eterna, conforme descrito pelo profeta. Portanto, corra para Cristo e deposite sua esperança nele. Caminhando para o término desse sermão, eu quero lembrá-lo daquelas expectativas capturadas por John Lennon e reproduzidas em uma de suas canções. Expectativas por tempos de paz, por dias melhores. Essas expectativas realmente existem e elas ocorrem por toda parte, na experiência geral de todos os homens. Inclusive, em suas expressões mais nobres, elas apontam para uma verdade do cristianismo. A verdade de que Deus haverá de restaurar esse mundo caído. A verdade anunciada desde os primórdios da Escritura, de que haveria uma semente santa responsável por esmagar a cabeça da serpente e assim anular todas as maldições que recaíram sobre nós. A verdade de que alguém haveria de vir para nos dar descanso das tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Notem, meus irmãos, essas promessas, elas foram dadas aos primeiros troncos da raça humana, de quem todos os homens descendem. E é por isso mesmo que encontramos vestígios desse anseio por redenção em todos os descendentes de Adão. Não surpreende, portanto, que John Lennon tenha expressado esse anseio tão profundamente em sua canção. Mas ele, como a maioria dos homens, desconhecendo a verdade do Evangelho, maculam essa expectativa com superstições e erros e depositam suas esperanças em homens ou em falsos deuses. Imaginam que o ativismo, a revolução ou a educação irão nos conduzir a um estado paradisíaco. E fazem isso porque ignoram que a raiz de todos os males que desfiguram a criação de Deus é o próprio pecado que habita no coração de todos os homens. Fazem isso porque rejeitam ou desconhecem a boa nova do Evangelho, que anuncia que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo, portanto, é aquele que é não somente o Messias prometido de Israel, mas é também o desejado de todas as nações. O único que pode conduzir aqueles que creem ao reino de paz e de alegria que Ele mesmo, durante o seu ministério, anunciou que havia chegado. Meu irmão, entenda de uma vez por todas
que esse quadro descrito pelo profeta não pode aplicar-se a um rei meramente humano. Ele não pode referir-se nem mesmo a um mero descendente de Davi, como foi Salomão, que mesmo sendo um rebento de Jessé, e por mais sábio e justo que tenha sido, nunca poderia nos conduzir ao estado descrito nesse texto. Por isso mesmo, o Messias prometido é aqui descrito no primeiro verso dessa passagem, como alguém que é mais do que um simples rebento. Ele é tanto o rebento de Jessé, isto é, o broto que desponta acima do toco restante, como também a raiz de Jessé, que se afunda no chão, dando vida e sustentação a toda a árvore. Dizer que ele é um rebento de Jessé é compará-lo a Davi, pois na história dos reis, apenas Davi foi identificado como o filho de Jessé. Mas chamar o rei esperado de raiz de Jessé, aí é uma outra história. Isso significa que Jessé veio dele. Portanto, ele é a raiz de suporte. Ele é a origem da sua própria família, a origem da descendência messiânica. Ele é a base, o fundamento, o alicerce da sua própria casa. Eis aí um fato notável, meus irmãos. Cristo é não somente o descendente final da casa de Davi, mas ele é também a origem e o fundamento dessa casa. Ele é não somente o broto, mas a raiz que fundamenta toda a planta. Ele é o fim e a origem de todas as coisas. Na linguagem de Apocalipse, Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele é a soma e a substância de todas as promessas de Deus que nos dão esperança. Porque, como diz o apóstolo Paulo, quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim e nele também o amém, para a glória de Deus. Portanto, creia nisso. Sua esperança está nele, em Cristo Jesus, a raiz de Jessé. Amém. Quero devolver a palavra ao pastor Jefté. Irmãos, vamos curvar nossas frontes, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, obrigado, Senhor, porque aquilo que era uma promessa para Isaías, nós já começamos a experimentar em Cristo, quando ele se encarnou, fez tantas coisas maravilhosas, ó Deus, que estão registradas nos evangelhos. Muito obrigado, Senhor. Queremos pedir que a nossa fé, o nosso amor e também a nossa consagração a Ele sejam cada dia mais evidentes, sejam maiores, e que assim, ó Deus, o Senhor seja glorificado. Pedimos, ó Deus, pela vida do Nathaniel, pela sua vocação, o exercício, ó Deus, do seu futuro ministério, que o Senhor conduza o teu servo, que abençoe, ó Deus, para que através da sua proclamação ele possa, ó Deus, ver muitos sendo convertidos a este Cristo que ele prega. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, nós queremos saudar aqueles que estão aqui e também a vocês que estão em casa ou em algum outro local, acompanhando a nossa devocional através do nosso canal no YouTube. Sua presença em nosso canal é sempre uma satisfação muito grande. A nossa expectativa e oração sincera diante de Deus é que, de fato, você tenha sido edificado. Até a próxima sexta-feira, se o Senhor Deus assim permitir. Deus te abençoe.